Olá, olá! Hoje nós estamos aqui com Melinda Garcia. Ela é uma artista de obras de artes incríveis e que está morando hoje na França, em Cannes, e vamos fazer uma entrevista aqui exclusiva com ela sobre todo o seu trabalho, toda a sua direção nessa trajetória toda. Melinda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, ao nosso canal. E obrigada por ter aceito fazer essa entrevista conosco. Eu que agradeço o teu convite, viu? Estou muito feliz de estar podendo conversar com você, falar um pouco do meu trabalho. Obrigada. Que bacana. Vamos lá, então. Melinda, a gente quer fazer algumas perguntas para ti e a gente já sabe que tu tens uma obra, né, um livro sobre o holomovimento. E a gente gostaria de saber algumas coisas com relação a essa obra, né? Que tu estás trazendo para o mundo sobre esse mergulho na alma. E nós ficamos curiosos para saber e entender um pouco mais sobre isso. Então, a gente queria entender, Melinda, sobre essa obra que tu traz no teu livro sobre o fio condutor, que é a tua própria experiência. Como é que tu traduziu, Melinda, esse conceito para o universo da criação artística e da evolução humana, evolução da alma? Que lendo as obras de alguns físicos, né, na época que eu estudava esses assuntos, eu me deparei com a obra do David Bohm, que umas conversas que ele tinha com Krishnamurti, que eu também na época lia o Krishnamurti, então é sobre esse holomovimento, em que ele detectou pelas experiências dele que havia uma ordem por detrás do universo manifesto, né? Que nós temos esse universo em que nós vivemos nele, mas que, pelas suas pesquisas mesmo na área da física quântica, ele detectou um movimento oculto, invisível, e que ele deu esse nome, ele que criou esse termo de holomovimento. E eu achei muito próprio, porque... E por isso que eu usei também, né, além da experiência dele como físico, porque eu vi que todo esse meu trabalho, o trabalho dos artistas que eu trago à tona para ver aonde que está esse movimento do todo, né? Esse holomovimento que parte da fragmentação, evolui na transformação e culmina na síntese. Então, eu vi que esses outros artistas, eles participam também dessa ordem oculta e que se torna manifesta, afinal de contas, numa síntese. E o meu trabalho em particular, eu comecei a criar essas obras orgânicas, biológicas e viscerais, porque eu detectei essa relação do que é o homem com a natureza que nos envolve. Então, o David Bohm, ele falava desse fluxo de recolhimento e desdobramento da matéria. Então, eu achei perfeito para a obra que eu vinha fazendo. E ele dizia que, que a natureza, os troncos das árvores, que melhor caracterizam esse movimento, que é de recolhimento e desdobramento da matéria. Então, esse holomovimento nada mais é do que isso. E as minhas obras orgânicas, nesse paralelismo de formas, eu abri esse discurso pela primeira vez, mostrando que a natureza que nós vemos à nossa volta é como somos nós. Nós e a natureza somos uma unidade, somos como a natureza. Então, o nosso interior, os nossos órgãos, a nossa biologia reproduz os mesmos troncos de árvore, as montanhas, os rios. Então, eu vi esse paralelismo de forma. E também detectei isso porque meu irmão, Orlando Garcia, médico,
Meu irmão, Orlando Garcia, é médico neurologista. Hoje em dia se fala muito em neurociência, mas ele era neurologista. E eu o visitei na universidade, que ele era professor de anatomia. E isso nos anos que eu estava começando a fazer essas obras orgânicas, me preocupando com esse sentido, e via esse paralelismo de formas nas obras que ele fazia, que ele detectava, fazia pesquisa com órgãos, né, na universidade, porque ele era professor de anatomia, e eu vi essa maravilha que pequenas peças, como por exemplo o cerebelo, que ele injetou plástico e depois ele fazia a forma orgânica se dissolver no formol e aparecia aquela linda árvore, porque o cerebelo é a árvore da vida que nós temos no cérebro. Então eu fiquei maravilhada com isso. Ele me deu um livro nessa época, que foi o primeiro livro que foi lançado nas livrarias, né, que foi traduzido para o brasileiro, para a língua portuguesa, que foi um livro sobre a viagem ao interior do corpo humano, e ele me deu esse livro de presente, que era a primeira vez que você via as imagens absurdamente aumentadas, né, 700 vezes, 7.000 vezes, já nem lembro direito, do sangue, dos órgãos. Então você ficava maravilhado de ver pela primeira vez, a não ser por quem? Que desenhava Leonardo da Vinci, que foi o primeiro a fazer o que meu irmão fazia na universidade como professor, anatomia dos corpos. Então, de Leonardo da Vinci até meu irmão, acho que isso meio que desapareceu do cenário, não sei, pelo menos não era tão popular. E aí eu comecei a trabalhar com essas formas orgânicas, porque para mim o que elas representam é o holomovimento.